Os filmes do Rocky Balboa marcaram diversas gerações, são uma das franquias mais longínquas da história do cinema, e os filmes do Creed estão se encaminhando para chegar nesse mesmo patamar. Recentemente, o terceiro filme da franquia Creed chegou lá no Prime Video e só agora eu consegui assistir esse filme, então eu decidi gravar um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre a trilogia do Creed. Então, já aqui no começo desse vídeo eu vou estar pedindo aqui para vocês se inscreverem no canal, se vocês gostam dos filmes do Creed, se vocês gostam da franquia do Rocky Balboa como um todo, eu vou estar pedindo aqui para você deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante. Então, sem muita enrolação, bora logo aqui começar com o nosso vídeo. E já aqui no começo desse vídeo eu vou estar pedindo desculpa para vocês, que provavelmente vocês vão estar notando que a qualidade dessa imagem vai estar um pouco estranha, vai estar um pouco pixelada. É porque eu tô gravando à noite e tô precisando utilizar muita iluminação para gravar esse vídeo, mas relevem isso e atentem-se ao conteúdo. Bom, o primeiro filme da franquia, o filme saiu a partir de uma ideia do Michael B. Jordan e do Ryan Coogler, que foi o diretor do primeiro filme, que hoje em dia é mais conhecido por dirigir os dois filmes da franquia do Pantera Negra. Eles apresentaram essa ideia para o Sylvester Stallone, que logo de cara abraçou a ideia, pois viu que era muito boa. E uma das coisas que mais me chama a atenção em todos os filmes da trilogia do Creed é como os filmes eles são cuidados e são feitos com uma delicadeza extrema, pois eles estão sendo feitos por pessoas que realmente gostam da franquia, que entendem a franquia e que respeitam muito os filmes protagonizados pelo Sylvester Stallone. No primeiro filme da franquia Creed, você vê que diversos momentos eles trazem referenciais dos filmes antigos, eles respeitam muito o que foi feito nos outros filmes, eles tentam trazer um pouco de essência pro filme do Creed, ao mesmo tempo que eles também tentam trazer a própria identidade do filme do Creed, utilizando músicas de rap contemporâneas, criando algumas edições que normalmente a gente sempre vê em filmes que retratam o gueto dos Estados Unidos. E como o Ryan Coogler é um diretor que tem aquele traço autoral muito forte, constantemente no filme você vê que ele tenta dar muita personalidade pro filme do Creed. E talvez a direção é um dos pontos mais positivos desse primeiro filme, pois o Ryan Coogler ele faz um trabalho sensacional, tanto nas cenas de luta, com as coreografias, com a edição. Tem uma cena que vale aí destacar, que é toda aquela segunda luta, se eu não me engano, que é feita no plano sequência. A forma que ele constrói a luta e cria a emoção é espetacular, e ele manda muito bem nas cenas dramáticas, onde exige um pouco mais de atuação, principalmente do Michael B. Jordan e do Sylvester Stallone. E o Michael B. Jordan, cara, ele faz um trabalho também sensacional nesse filme, pois no primeiro filme do Creed, eles tinham um trabalho muito difícil, que era apresentar o Adonis Creed, que ia assumir, querendo ou não, né, essa franquia aí do Rocky, ia dar continuação à franquia do Rocky, o que não é uma tarefa muito fácil, levando em consideração que as pessoas já adoram o Sylvester Stallone, acham o Rocky Balboa um personagem extremamente carismático, e na minha opinião, o Michael B. Jordan, ele consegue fazer isso de uma forma espetacular, pois o Adonis Creed, ele é um personagem que tem uma série de camadas que são muito bem exploradas ao longo do primeiro filme. Ele tem uma série de questões que precisam ser resolvidas, que vai ajudar ele a se tornar um excelente lutador e uma pessoa melhor para ele mesmo. O primeiro filme conta a história, né, do Adonis Creed, que é um filho bastardo do Apollo Creed, que era um antigo rival e amigo do Rocky Balboa, que decide seguir os passos do pai e se tornar um lutador profissional de boxe. Só que ele tem muito medo, na verdade ele não quer ficar nas sombras do pai, ele não quer construir o seu legado a partir do nome do pai. E isso é a grande temática do primeiro filme, que é muito bem desenvolvida e explorada. Uma das coisas que vale ressaltar também sobre esse primeiro filme é a interação e a relação de todos os personagens. Talvez valha um destaque aí da relação do Michael B. Jordan com o Sylvester Stallone, pois eles têm uma química perfeita. O Rocky, em um determinado do filme, chega até a representar uma figura paterna pro Adonis Creed, o que combina muito bem com esse filme, da mesma forma que em alguns momentos ele serve mais como aquela figura anciã que tem muito a ensinar pro personagem, né, do Michael B. Jordan. Eu gosto muito também da interação
que o Michael B. Jordan tem com a personagem da Tessa Thompson, que faz a Bianca, que é o interesse amoroso do nosso protagonista. A Bianca, ela tem basicamente o mesmo papel e a mesma função da Adrian no primeiro filme do Rock. A interação ali dos dois é muito boa, o Adonis e a Bianca, você acredita ali no amor deles, da forma que eles interagem, brincam e superam algumas situações juntos, é muito legal e muita coisa é estabelecida que vai ser mais explorada nos filmes futuros nesse primeiro filme. E quando você assiste o segundo e o terceiro filme e vê tudo que é estabelecido no primeiro, você vê que a trajetória desses dois juntos como um casal é quase perfeito. E no segundo filme, essas relações elas continuam sendo exploradas muito bem. O segundo filme ele foi dirigido pelo Steven Caple Jr., que no caso é um diretor que quando fez o segundo filme do Creed não tinha tanta experiência com grandes produções. Ele é um diretor que não tem aquele traço autoral muito presente, então você vê que claramente ele tenta trazer muitas características e a essência e muito do que foi feito no primeiro filme para o segundo filme do Creed, e até certo ponto ele consegue fazer isso muito bem, pois todas as cenas de lutas desse segundo filme continuam sensacionais, elas continuam com um ritmo muito bom, com a edição muito boa, você acredita em cada soco que todos os personagens trocam ao longo desse segundo filme, e eu acho muito legal também a forma que ele edita as cenas de treinamento desse segundo filme, pois na minha opinião eu acho as cenas de treinamento desse segundo filme muito mais empolgantes do que o que acontece no primeiro filme e até mesmo do que acontece no terceiro filme. Só que eu acho que por outro lado ele acaba faltando, né, a entregar na questão dramática nesse segundo filme, pois um dos pontos mais positivos que a gente via lá no primeiro filme era toda aquela questão dramática que eu acho que nesse segundo filme ela realmente deixa um pouco a desejar, porém isso acaba sendo recompensada com uma adição no elenco aí sensacional, que é o retorno aí do Dolph Lundgren vivendo o Drago, um dos vilões, um dos antagonistas mais letais da franquia Rock Balboa. E dessa vez ele não tá sozinho, pois nesse segundo filme a gente descobre que o Ivan Drago, ele tem um filho que é o Victor Drago, que também está seguindo os passos do pai e quer se tornar um lutador profissional de boxe. Cara, eu vou falar pra vocês que o Ivan Drago, o Victor Drago no caso, né, o filho do Ivan, na minha opinião, ele é o melhor e mais difícil antagonista que o Creed enfrentou nessa trilogia. Ele é o vilão, um antagonista mais difícil, tanto fisicamente como mentalmente e emocionalmente, pois esse antagonista, ele carrega uma carga dramática e um significado, querendo ou não, por Creed, que acaba pesando muito, pois, pra quem não lembra, no quarto filme do Rock, o Ivan Drago, que no caso é o personagem vivido pelo Dolph Lundgren, acaba matando o Apollo Creed, então toda a luta do Adonis Creed com o Victor Drago é muito carregado com essa questão emocional, onde o Creed, ele querendo ou não, ele aceita essa luta e vê todo aquele desafio como uma forma de se vingar com o Ivan Drago. E cara, da forma que isso é explorada no segundo filme, eu achei muito bom, pois acaba colocando o personagem do Adonis Creed em conflito constante com o personagem do Rock, o que eu achei muito legal, pois quebra aquele laço paterno que o Rock acabava representando pro Adonis e acaba transformando o Rock em um personagem muito mais de professor pro Adonis Creed, e todos os ensinamentos que ele passa pra ele nesse segundo filme continua sensacional. Inclusive, esse segundo filme teve o roteiro escrito pelo Sylvester Stallone, então claramente você vê ali que é um filme muito mais recheado de algumas frases de efeito que normalmente o Sylvester Stallone ele sempre gosta de fazer, e cada frase aqui desse filme é aquela frase para você deixar de tema ali na cabeceira da sua cama. Como eu disse, as cenas de lutas elas continuam sensacionais, parece que fisicamente o Michael B. Jordan para esse segundo filme ele tá muito maior. Eu adoro também a interação que ele continua tendo com a personagem da Tessa Thompson, e eu gosto muito principalmente da evolução que o personagem tem nesse segundo filme, pois agora ele já se estabelece como um grande campeão do boxe, ele agora tem uma filha que, querendo ou não, tudo o que acontece ali em relação da luta dele com o Drago acaba se entrelaçando com a questão de ele tá tendo que lidar ali com a questão de se tornar um pai agora, e o filme ele sabe dosar muito bem isso. E como eu disse, os filmes
não só da franquia Rock, como os filmes da franquia Creed, não é necessariamente um filme sobre boxe, não é um filme de ação, não é um filme sobre luta, é um filme que fala sobre a vida e sobre as situações que a gente passa ao longo dela. E o filme do Creed, assim como os filmes do Rock, consegue transparecer isso muito bem, pois cada luta que esse personagem vai tendo ao longo da franquia representa uma emoção e um sentimento que o personagem tá passando, ou até mesmo sentimentos e emoções que personagens representam na nossa vida, como a raiva, como a inveja, e isso eu acho que fica muito nítido, principalmente aí nesse segundo filme. Eu gosto muito também da interação que o personagem do Victor Drago tem com ali o seu pai, que é o Ivan Drago, pois eles carregam também todo um peso dramático, onde a luta e a vontade que o Victor Drago tem de ganhar envolve toda uma questão de honra, de família, de reconhecimento, de se restabelecer ali numa condição melhor de vida, né? Pois, querendo ou não, ele acaba sendo criado em um ambiente muito hostil, que torna ele um personagem muito perigoso pro próprio Adonis. E eu gosto muito da forma que esse segundo filme ele se encerra, pois o Adonis ele fecha o ciclo desse segundo filme com uma postura e uma personalidade pronto para assumir um filme sem a presença do Rock. É claro que no terceiro filme do Creed, a ausência do Sylvester Stallone envolve toda uma questão aí com as pessoas que estão envolvidas com os direitos da franquia Rock, mas isso não vem ao caso. Porém, eu achei muito interessante o fato de, pela primeira vez, a gente ver aí um filme da franquia do Creed sem a presença do Sylvester Stallone, sem a presença, né, do Rock. E eu acho que a ausência do personagem coube e se justifica levando em consideração o patamar que o Adonis Creed está vivendo agora nessa fase do terceiro filme. Pois no terceiro filme ele já se encontra como um campeão mundial de boxe que já venceu diversas vezes, que já se aposentou e agora ele trabalha muito mais naquele lado comercial do boxe, onde ele, se eu não me engano, ele é dono ali de uma academia de boxe, ele é responsável por descobrir novos talentos, ele é responsável por promover algumas lutas e claramente o filme ele ajuda a construir e estabelecer isso muito bem. Através do cenário você vê que frequentemente o Creed ele sempre está exposto em alguns outdoors, fazendo propagandas, ele diversas vezes tem ali exposto na casa do Creed revistas onde ele foi capa, cinturões espalhados pela casa toda dele, então acaba criando essa mística de que ele se tornou um grande lutador e ele é um grande campeão. Lembrando o que acontece com o Rock no quinto e no quarto filme da franquia, onde ele é tratado basicamente como uma lenda, como um grande lutador. Inclusive nesse terceiro filme tem um apresentador de televisão que trata e considera o Creed como um dos maiores lutadores de todos os tempos. Porém, nesse terceiro filme, eu acho que é onde o antagonista do Creed traz um aspecto mais interessante, pois nesse terceiro filme nós temos o Jonathan Major vivendo ali o Damian, que no caso era um amigo de infância do Adonis Creed, onde eles passaram por algumas confusões juntos, e ele volta e o Adonis ele acaba ajudando ele, né, a se restabelecer na vida, pois o Damian ele ficou preso durante muitos anos e ele tinha um sonho de se tornar um grande lutador de boxe e o Adonis Creed acaba ajudando ele a alcançar esse sonho. O terceiro filme da franquia Creed foi dirigido pelo próprio Michael B. Jordan e em questão de direção, com certeza esse é o filme mais fraco, não só de direção como questão também de roteiro. Com muita frequência nesse terceiro filme você vê que aparece muitas facilitações de roteiro. Eu acho que algumas cenas elas não são muito bem construídas, elas não são muito bem desenvolvidas, levando em consideração o filme como um todo. Mas é como eu disse lá no começo do vídeo, os filmes da franquia Creed, eles são tratados com um cuidado muito grande, então eu acho que os personagens, eles têm um cuidado primordial nesse filme, onde eles são bem desenvolvidos, no sentido de você saber o que cada um quer, o que cada um sente em relação uns aos outros. Eu adorei, cara, a relação que o Jonathan Major tem com o personagem, né, do Jonathan Majors tem com o Adonis Creed, a carga emocional que o personagem representa é muito forte. Fisicamente, o Jonathan Majors, ele tem muita presença. Eu acho que esse talvez é um dos vilões mais amedrontadores vilões não, né?
antagonistas que o Adonis enfrenta, porque ele é um cara que cria todo um trejeito de lutar muito violento, um jeito que nem mesmo o Drago conseguia representar, pois ele com muita frequência expressa algumas onomatopeias, alguns cacoetes de fala, uma respiração durante a luta, uma forma muito violenta de se lutar que te empolga ali em alguns momentos do filme. Inclusive eu queria ter visto mais vezes ele lutando e alcançando um patamar maior no boxe, pois a forma como ele chega ali e se torna um campeão, eu acho que se tornou muito apressado. Só que o personagem do Michael B. Jordan nesse terceiro filme já tem um desenvolvimento e uma exploração de características muito mais interessantes, pois nesse terceiro filme, como eu disse, ele tá já se tratando ali como um grande empresário e fisicamente você vê ali que o Michael B. Jordan ele está envelhecido, todas as características ali do personagem, parece que ele realmente está com a cara mais enrugada, ele deixa a barba maior para o personagem de fato apresentar uma característica de envelhecido. E a postura, cara, que esse personagem tem no terceiro filme, eu achei sensacional, pois é nos pequenos detalhes que você observa que o personagem, ele de fato amadureceu. Pois tem um momento no terceiro filme que o personagem do Jonathan Majors acaba enfrentando e questionando e afrontando, né, o personagem do Michael B. Jordan. E claramente, se você visse aquilo acontecendo no primeiro filme, você sabe que o personagem do Adonis iria revidar. Só que como o Adonis nesse terceiro filme já é um pai de família, responsável, um homem de negócios, ele é um cara que tem uma cabeça muito mais fria, uma cabeça muito mais no lugar. E eu adorei, cara, quando ele não reagiu e buscou uma alternativa melhor de lidar com toda aquela situação. Então eu acho que a evolução do personagem é muito interessante. Eu pensei que a questão paterna dele seria um pouquinho mais bem explorada, onde a gente teria mais cenas vendo ele lidando ali com a filha dele, que inclusive é surda. Eu achei muito interessante esse momento, só que acabou não tendo, porém os poucos momentos que tem, né, do personagem do Adonis Creed com sua filha, eu achei muito legal. A menina é carismática, ela até em um determinado momento do filme, ela demonstra um certo interesse em querer se tornar uma lutadora de boxe, o que já dá até um gancho aí para alguns filmes futuros que possam vir ou não. Mas o terceiro filme da franquia Creed, ele não necessariamente representa um final de um ciclo, ele não fecha uma trilogia, ele dá espaço ali para filmes que possam vir futuramente, e eu acho que mais filmes precisam vir para de fato fechar ali a história do Creed de uma forma melhor, porque esse terceiro filme não é, como eu disse, um encerramento. E só ressaltando aqui mais alguns aspectos técnicos que eu gostei muito desse terceiro filme, como eu disse, a trilha sonora ela é muito presente nesse filme, e você vê claramente que o Michael B. Jordan, ele trouxe muito do que ele gosta para esse terceiro filme do Creed, pois ele traz muitas referências a animações e a animes que ele gostava durante a infância, tem pôster de animações que ele gostava, as características da luta que ele trouxe para esse terceiro filme eu acho muito interessante, pois cria um olhar mais artístico e diferente de tudo que a gente tinha visto até então nos filmes do Creed e nos próprios filmes do Rock. Eu achei muito legal, possa ser que algumas pessoas elas rejeitem a princípio essas características, esses traços que ele trouxe para as lutas, mas eu particularmente achei um diferencial muito interessante. Mas para não se estender muito, pessoal, era isso que eu queria falar sobre os filmes da trilogia do Creed. É uns filmes que me tocam bastante, esses filmes eles têm todas umas características que acaba me tocando, pois tem muitas questões que eu gosto, pois a música do hip hop, toda essa cultura do gueto dos Estados Unidos, pois as evoluções que os personagens vão passando acabam me tocando bastante. Então realmente acho essa franquia do Creed muito especial. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal e até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.